E o nosso espaço aberto para o futebol americano. Estamos recebendo aqui o Paulinho, que é jogador do Corinthians em Steamrollers e que foi eleito o melhor jogador de futebol americano do Brasil. É isso, né, Paulinho? Tivemos um campeonato entre seleções e você foi eleito o melhor de todos? Eu fui eleito dos melhores, juntamente com alguns outros jogadores da seleção paulista que se destacaram muito durante o torneio, que foi a campeã. Então foi um torneio entre seleções estaduais, a seleção paulista campeã e você um dos destaques. Exatamente. E a situação hoje do Corinthians em Steamrollers, como é que é? Você joga no time, qual que é a sua posição? Eu sou wide receiver, que é o receptor. O lançador joga a bola para mim, eu faço minhas rotas e recebo. Também joguei assim na seleção paulista. Então, para quem não estava muito acostumado com a linguagem do futebol americano, resumindo, você é o artilheiro, aquele que recebe a bola e tem que correr para fazer o touchdown, é isso? Exatamente. Quantos você fez? Foi o artilheiro do campeonato ou não? Não, porque muitas posições também pontuam. Não depende só de mim, mas do campeonato eu fiquei com 6 recepções para mais de 100 jardas e o touchdown decisivo contra a partida do Rio de Janeiro, que foi a mais importante para a gente. Então, no futebol americano, além da contagem do touchdown, que claro é a que vale no final do jogo, tem essa estatística também de jardas percorridas e você foi um dos destaques. Exato. Por isso você precisa ser um jogador mais veloz. Isso, exatamente. Além da velocidade, o futebol americano ele exige outras características. Não adianta ser muito rápido se não tiver força, e explosão, aceleração, habilidade com a bola, mas o principal para todas as posições é universal, inteligência. Esse é o segredo de um bom atleta de futebol americano. E a gente fica até imaginando que futebol americano é só aquele jogo de porrada, mas é um jogo até mais estratégico do que propriamente de força, não é, Paulinho? Exatamente, é um jogo que depende exclusivamente muito da inteligência. Eu considero ser um esporte especial porque é a única atividade na qual os técnicos têm a mesma importância do que qualquer jogador que está dentro do campo. E tem até no futebol americano, pelo menos na liga que a gente acompanha nos Estados Unidos, na NFL, tem até essa história de ter um técnico para ataque, um técnico para defesa. Tem isso também? Isso é verdade, não é, Paulinho? É verdade, sim. E vai mais além do que só um técnico para ataque e um técnico para defesa. Os times têm coordenador de ataque, coordenador de defesa, coordenador de performance física, técnicos por posição específica. Cada posição tem seu técnico. Agora conta um pouco da sua história pra gente. Você está com quantos anos? Agora eu tenho 17 anos, já jogo futebol americano há 4. Há 4 anos, então desde os 13 você já está lá com a bola oval. Exatamente. Todo dia é a paixão da minha vida esse esporte. Como é que começou essa paixão, Paulinho? Foi uma história curiosa, porque eu e meu grande amigo Cauê Martins, que é o quarterback da equipe, a gente começou jogando videogame pelo jogo NFL Street Maiden. Aí no aniversário ele ganhou uma bola de futebol americano e a gente começou a jogar. E assim foi, na rua mesmo. Né? E a cada vez a gente chamava um amigo novo para estar lá, jogando com a gente. Quando a gente viu tinha 20 pessoas na rua jogando, a gente decidiu ir treinar num campo oficial, num clube, e foi evoluindo e hoje a gente chegou aqui. Você é daqui de São Paulo mesmo? Isso, da Grande São Paulo, ali em Diadema. Diadema. E aí nas ruas de Diadema que você começou a jogar futebol americano, e como é que foi essa passagem para um time? A passagem para o Corinthians se veio devido grandes... As suas boas atuações. Exatamente, as boas atuações da equipe foram dando mais visão para o time, e o futebol americano em geral foi crescendo. E com isso, ano passado, chegou o Trigo na equipe, que hoje é o nosso presidente, e ele tem contato no meio do esporte, ele sabe abrir portas, e o Corinthians recebeu a gente de braços abertos, e hoje a gente está fazendo dessa parceria um grande marco para o esporte aqui no Brasil. E você agora só com 17 anos, mas eu fiquei sabendo que você já foi, por ter sido destaque aí aqui no futebol americano brasileiro, tem até um convite para jogar nos Estados Unidos? Então, essa oportunidade ela foi cedida no começo do ano pela USA Football, que ela faz um projeto de intercâmbio com vários atletas pelo mundo inteiro. E a FAB, junto com a LPFA, que é a Liga Paulista, me indicou para estar sendo um desses atletas que vai para lá. Só que por N fatores, não vai ser possível, e até por eu amar o Corinthians Steamrollers, não vai haver condições disso acontecer. Vai ficar jogando no Corinthians. Exatamente. E existe uma seleção, tem uma seleção brasileira de futebol americano? Sim, ela existe, ela já fez até um amistoso contra a Uruguai ano passado, na qual ela foi derrotada por um placar bem pequeno, eu não me lembro exatamente qual é. E o projeto da seleção brasileira vai continuar acontecendo, encabeçado pela FAB, e esse torneio das seleções
foi quando os técnicos da seleção brasileira puderam avaliar os jogadores do Brasil inteiro que jogam no nível mais elevado. E agora para esse ano de 2009, tem mais algum torneio importante? Qual que é o calendário do Corinthians? A gente vai disputar o torneio da LPFA, da Liga Paulista de Futebol Americano. A gente pretende estar fazendo parte das partidas de futebol americano full pad que acontecerem. A gente pretende viajar a outros estados e fazer essas partidas acontecerem. E é novo, né, o futebol americano? Porque antes a gente acompanhava, tinha aquele torneio de flag, que era um futebol americano um pouco adaptado. Agora já é o futebol americano como a gente vê na TV, com capacete, com equipamento, com tudo. Exatamente. Vários times aqui de São Paulo, que a gente pode citar como Locomotives, Spartans, Storm, eles também estão indo atrás da estrutura do capacete e dos equipamentos para poder jogar. A gente ainda já conseguiu isso devido aos nossos patrocinadores, todo o investimento, e a gente quer poder fazer isso com mais qualidade, poder fazer o futebol americano como ele é praticado em sua essência. Mas a Liga Flag, ela ainda existe, ela é essencial para o amadurecimento de jogadores, nessa preparação para poder jogar o futebol americano mesmo, que exige muito mais contato. E você, como receiver, jogando, leva muita porrada ou consegue escapar sempre? Sempre não. Mas vale a pena. O roxo e os hematomas fazem parte da vida do futebol americano. E toda posição demanda contato. Se você quer jogar, você tem que estar disposto a aguentar uma pancadinha ou outra para conseguir ser bom. Qual que é o seu ídolo no futebol americano? Jerry Rice. Ah, é? Ele foi o maior receiver da história dos Estados Unidos. Ele é sensacional, não só por ele jogar muito, mas por ser um jogador que tem work ethic, que é dedicação aos treinos, ser inteligente. Enfim, ele é um exemplo em qualquer área que você possa analisá-lo. Legal, então. Paulinho, muito obrigado por ter vindo nos visitar aqui na Jovem Pan Online. Boa sorte aí na sequência da sua carreira. Esperamos ver você, quem sabe, aí um dia jogando mesmo para valer esse futebol americano com a equipe do Corinthians, que está crescendo bastante, e com a seleção brasileira também, Paulinho. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, e eu vou lutar muito para um dia conseguir cumprir todos esses objetivos. Legal, então. Aí o Paulo Santos, o Paulinho, é o melhor jogador de futebol americano do Brasil, que você conheceu um pouco mais aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.